Buenas noites, como é que vocês estão? Começando aqui mais um episódio, né, desse, podcast, mesa cast, filosofia cast, seja lá o que for, né? Estamos aqui mais uma vez. Nosso objetivo é toda semana tentar trazer algum episódio, conversar aqui com pessoas bacanas, inteligentes, da teologia, da filosofia, seja lá do que for. E hoje a gente tem um convidado especial, que vou apresentar daqui a pouco. Mas antes eu quero dizer que a gente está aqui nos estúdios do Sabedoria Cast. Se você quiser saber um pouco mais de teologia, quiser saber um pouco mais de Bíblia, de línguas originais, o texto sagrado, vou deixar na descrição aí para vocês tudo que vocês precisam saber, para vocês seguirem o Douglas. É muito bacana, ele cede o espaço aqui para a gente está aqui fazendo uma bagunça bem bacana, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco de filosofia, um pouco de filosofia com ensino médio, com escola, falar um pouco de teorias kantianas, né, sobre ética e sobre outras coisas mais. E para isso eu trouxe aqui meu colega de faculdade, que é o Bruno Rodrigues, professor Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Anderson, obrigado. Seja muito bem-vindo. Tamo junto, Anderson. Fico muito feliz pelo convite. É um prazer. Espero que a gente consiga conversar coisas bem bacanas aqui. Show de bola, show de bola. Bruno, eu queria começar te perguntando o seguinte: como são possíveis os juízos sintéticos? É brincadeira. A grande pergunta kantiana. A grande pergunta. Mas, na verdade, eu queria começar te perguntando como que você chegou à filosofia, ou como a filosofia te capturou? Como é que começou a sua caminhada na filosofia? Ok. A minha caminhada na filosofia começou muito por acaso. Assim, nunca foi um sonho meu de infância, poxa, quero ser filósofo, né? Nunca pensei assim. Foi meio que por acaso. Eu queria fazer direito, eu tentei direito na UFES, não tive nota, né? Na época, até uma história interessante, né? Eu terminei o ensino médio, eu tinha um ensino médio muito corrido, assim, porque eu fiz ensino médio junto com o curso técnico, né? Eu fiz técnico em logística no Senai, então foi bem corrido, assim, aí eu precisava também ter um tempo para dedicar para estudar para o Enem, né? Eu estudava, assim, à noite, assim, do jeito que dava, consegui até um resultado bacana, mas não o suficiente para passar em Direito, né? Que é um curso extremamente concorrido. Aí, só que acontece, na época eu tinha vestibular, na UFES eu tive a possibilidade de remanejar a minha nota para algum outro curso que fosse de área semelhante, área afim, área correlata. E aí tinha uma vaga para licenciatura em filosofia, tinha apenas uma. Caramba. Aí eu pensei assim, tem uma vaga para filosofia. Vou tentar essa vaga, vou tentar colocar a minha nota para essa vaga, porque eu aproveito que eu não fico parado, né? Não fico um ano inteiro parado, eu vou lá e vivencio a experiência universitária, só que a minha intenção mesmo era assim, eu vou fazer um ano, vou fazer direito depois, vou mudar para direito, vou aproveitar o que eu fiz em filosofia para cortar a matéria, e é isso. Eu achava que seria assim que a minha trajetória. A trajetória de filosofia seria muito rápida. Mas, no curso, eu comecei a gostar muito, assim. Logo no primeiro período, né, você sabe bem dessa experiência, que é a experiência de não saber nada. A experiência em filosofia tem muito isso, né, que é um conteúdo muito complicado, são textos muito difíceis, muito que a gente não está acostumado mesmo, né? As pessoas, de modo geral, já têm dificuldade de ler, já não gostam de ler, quanto mais ler uma coisa extremamente difícil, que são os textos de filosofia. Para quem conhece, né, um texto que é muito usado na introdução é Parmênides, né, aquele texto, né, sobre a natureza. Nossa, é um texto dificílimo. A gente tem esse contato inicial e é um contato, assim, desafiador, mas eu fui gostando, né? Eu vivia, assim, na biblioteca, né, no meu primeiro período, todo dia estava na biblioteca, lá lendo, né, querendo entender das coisas, e aí eu fui gostando. Aí, principalmente, o ponto determinante foi no segundo período, que eu tive a oportunidade de fazer o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que ali eu tive a oportunidade de ir para a sala de aula. Aí eu comecei a acompanhar um professor ali na minha graduação, né, o professor dava aula no ensino médio, né, fui na escola Maria Ortiz, né, que fica ali do lado do Palácio Anchieta, acompanhei o professor Vitor Hugo Fiene. Aí eu pensei, nossa, que legal, viver a experiência da sala de aula foi massa para mim, eu gostei bastante. E aí eu tive a oportunidade de dar minhas primeiras aulas, porque ele abria esse espaço também. Aí, a princípio, até interessante que ele nem ia ceder esse espaço para mim, porque ele ia ceder para os outros, que a gente era um grupo, nós éramos um grupo grande, se não me engano, éramos em 8 pessoas, que a gente frequentava a escola, né, em dias alternados.
Aí as pessoas que estavam lá há mais tempo já iam começar a dar aula, né, efetivamente. Mas eu queria também, eu queria viver aquilo logo. Eu pedi, não, o que eu quero, a experiência que eu tinha de dar aula antes era apenas na igreja, né, na EBD, já tinha essa experiência. Sim. E aí, dando aula no ensino médio, eu pensei, poxa, que massa, é isso que eu quero fazer. E aí a filosofia me puxou de vez, assim. Aí, quando eu comecei, eu pensei, não, é isso mesmo. Aí eu, de cabeça, né, fiz minha graduação, né, fiz o mestrado, tô aí dando aula, né, que assim, que é... Então, você falou perfeitamente, você entra na faculdade de filosofia sem saber o que é filosofia. Com certeza. Talvez você saia de lá até sem saber mesmo, depende do que é filosofia, afinal, cada um fala uma coisa. Já é até mais desafiador respondendo essa grande pergunta de filosofia. E aí você tinha um professor dentro de você que você não conhecia e você se descobriu, digamos assim, na universidade propriamente. Isso, e na prática mesmo, mais propriamente, né? Na universidade, durante as aulas da universidade, eu pensei, poxa, esse conteúdo é uma coisa legal, é interessante, a discussão. Mas na sala de aula, realmente na prática, eu vi, caramba, é isso mesmo que eu quero fazer. Então, realmente, é muito legal. Hoje eu sou muito feliz de fazer uma coisa que eu gosto, né? De trabalhar com coisas que eu gosto. É uma coisa que eu até falo muito para meus alunos, né? Poxa, muitas pessoas, né, infelizmente, trabalham com coisas que não gostam, né? A grande maioria das pessoas. Eles sabem que é necessário trabalhar, sobreviver, etc., só que é um privilégio para mim pensar, poxa, eu faço uma coisa que eu gosto, ganho dinheiro com uma coisa que eu gosto. E assim, eu sempre tento incentivar os meus alunos a tentarem pensar o que você gosta de fato de fazer. Não é uma reflexão, o jeito que eu gosto de pensar é assim, imagina, você vai ficar 8 horas do seu dia trabalhando, que é uma jornada, a maioria das jornadas assim. Poxa, você vai gastar 6 a 8 horas dormindo. Aí o que vai sobrar depois do seu dia? Se você for deixar para viver apenas esse tempo que sobra, nesse tempo de descanso, nossa vida não vai ser uma vida plena de verdade, né? Então a gente tem que procurar essa plenitude até mesmo no trabalho. Você falando isso, eu lembrei de uma coisa, eu quero só puxar esse gancho e a gente volta depois para o que a gente estava falando. Esses dias você botou uma caixa de perguntas lá, né, no Instagram, e teve uma que eu achei interessante, dentre várias, né? Mas alguém te perguntou se os gregos eram vagabundos. Isso é legal, isso é bacana. Sim. Aí você tá falando de jornada, de 8 horas, fazer o que gosta. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Né? Sobre o ócio é produtivo lá na Grécia, não é? Ou eles eram vagabundos? Perfeito. Isso é muito legal, que é a mentalidade, né, que os gregos, eles tinham, especialmente o pessoal ateniense ali, né, de não valorizar o trabalho no sentido de uma coisa ser uma coisa produtiva, coisas manuais, né? Ou eles gostavam mesmo de se dedicar à educação, à participação política, né? Eles gostavam muito disso. Então, eles não gostavam, basicamente, a ideia do ócio, né? O ócio, né, que é o não fazer nada, né, que é o oposto do negócio, né, que é a negação do não fazer nada, é fazer alguma coisa. O ócio eles viam como uma coisa muito boa, importante, que é uma coisa que a gente perde muito na nossa sociedade, que a nossa sociedade pensa, não, você tem que fazer uma coisa produtiva. Para que você faz isso? Qual que é a função do filósofo na sociedade? Para que eu vou contratar um filósofo? Né? Pensa a mentalidade de uma empresa, de um gestor, uma pessoa produtiva. Por que eu vou contratar um filósofo? O cara vai ficar pensando lá e não vai resolver o problema? Né? Justamente essa questão de pensar em coisas da vida, né, que são importantes, mas que a gente deixa de pensar, e dentro da sala de aula, dentro do ensino de filosofia, a gente tenta sempre estimular e retomar isso, né? Sim, sim. É porque as pessoas têm muito essa visão técnica, né, de fazer alguma coisa. Você está fazendo isso para quê, né? Isso. Eu costumo dizer, não quero generalizar isso que eu vou falar, mas me parece, né? Não estou universalizando essa tese. Me parece que pessoas que sempre procuram pela utilidade das coisas são pessoas, às vezes, que não têm um grau de reflexão muito forte. Não sei se você pensa assim também. São pessoas, às vezes, que não conseguem apreciar uma obra de arte, um quadro, uma literatura, porque não compreenderam esse ócio produtivo, né? Você acha que tem a ver isso que eu falei? Não, com certeza. Eu até, usando uma linguagem kantiana até um pouco, né? Coisas, né, que são fins em si mesmas. Né? Por exemplo, apreciar uma obra de arte. Qual que é a utilidade da obra de arte? Não é produzir uma coisa, não é ser uma coisa
que vá modificar no ponto de vista prático, mas é uma coisa importante, né? A reflexão que a gente faz sobre o sentido da vida, sobre entender as coisas ao nosso redor, elas são reflexões importantes, mas que não são reflexões que dão dinheiro imediatamente, né? São reflexões práticas nesse sentido, né? Então, e é muito importante a gente pensar nisso, como que a gente, dentro de uma mentalidade utilitarista, isto é, uma mentalidade sempre pensando nas consequências, nos objetivos, né? A gente esquece muito essa parte. Por exemplo, a pessoa vai para a escola para quê? Né? É uma grande questão, né, que a gente pode pensar, poxa, as pessoas são obrigadas a irem para a escola. Os gregos antigos viam isso como um privilégio, né, você estudar. Olha só, né? Cara, é muito interessante como é que se inverte a lógica. Poxa, eu estudo porque eu sou obrigado a estudar e eu faço isso porque eu preciso disso para conseguir um emprego, para ganhar dinheiro. Tá, mas e o prazer de entender as coisas à sua volta? Se isso não for te dar dinheiro, por que você vai ler um livro? Por que você vai refletir sobre alguma questão? Né? Então isso é uma coisa, né, que a gente precisa resgatar, né? Que a gente acaba ficando perdido. Pois é, cara. Muitas pessoas às vezes tentam diagnosticar a nossa sociedade, por exemplo, falar do Brasil. O Brasil não tem cultura, blá, 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 né? E eu acho que é muito fácil você dizer isso, mas é mais difícil você criar uma ponte para dizer assim, poxa, não tem cultura, mas como é que eu levo, né? Como é que eu levo literatura? Como é que eu faço para as pessoas gostarem de ler ou se interessarem por seja lá o que for, né? Porque muitas pessoas criticam, mas, por exemplo, você tem uma meia entrada de teatro, que uma pessoa da periferia às vezes não vai conseguir ter acesso a um valor cheio de um cinema, né? Por exemplo, fui assistir Avatar lá em Vila Velha, né, na sua terra, 50 e tantos reais. Como é que eu levo uma arte para uma pessoa? Aí tem gente que critica, por exemplo, a meia entrada. Por que eu estou falando isso? Você que dá aula, eu queria voltar na sua trajetória, como é que você apresenta, por exemplo, você está dando aula para pessoas ali, né, jovens, adolescentes, etc. Como é que é esse contato de ensinar filosofia para essas pessoas e levar, entre aspas, cultura, né? Porque cultura, estou falando aqui num conceito, no sentido aberto, né? Como é que é essa dificuldade de você levar? Porque uma coisa é eu criticar dizendo que a pessoa não lê, não faz isso, mas você que é professor, você está lidando diretamente. Então eu queria que você falasse um pouco desse ambiente escolar, de ensino de filosofia, como é que é na sua prática de vida isso aí? Como é que funciona? Então, a gente tenta trazer, o meu jeito de ensinar a filosofia é tentando trazer com exemplos práticos, né, do cotidiano, coisas, né, que tem a ver com a vida, né, do estudante, porque aí ele se sente interessado. Mas eu acho muito importante, assim, que de fato o aluno ele chegue nos conceitos de filosofia mesmo. Porque aquilo ali, porque tem muitas pessoas que defendem, para que o menino vai aprender Platão? Por que o menino vai aprender Aristóteles? O que ele vai usar isso na vida? Né? Eles pensam assim, poxa, mas a gente entende isso, né, como um recurso para pensar melhor no nosso dia a dia. Então, esses filósofos lidam também com temas práticos e há milhares de anos, né, há 2000 tantos anos, né, alguns deles, né, dos mais antigos. E eu gosto sempre de pensar que o aluno que está aprendendo isso, ele está tendo repertório. Uma coisa que eu gosto de pensar nesse aspecto é imaginar o seguinte. Vamos pensar o seguinte, a gente precisa pensar numa coisa prática que é mais palpável. A gente precisa construir um prédio. O que uma pessoa vai fazer para construir um prédio? Ela vai pensar nas técnicas que foram utilizadas no passado, as coisas que são consolidadas, e vai utilizar isso para construir o prédio. E agora imagina que a gente, para pensar nos problemas do nosso dia, a gente simplesmente ignora toda uma trajetória que o pensamento teve para chegar até o dia de hoje. Então, quando a gente faz esse retorno, é para o menino ele voltar a entender, poxa, às vezes uma questão que eu estou tentando pensar aqui, que eu com a minha cabeça aqui agora, com minha opinião, não estou conseguindo formular uma ideia, poxa, tem Platão que pensou numa parada aqui que parece com o meu problema, mas a ideia não é que eu vou pensar igual Platão, mas, poxa, eu vou colocar a ideia do Platão do lado da ideia do Aristóteles, do lado da ideia de tantos outros, e, cara, você tendo essa vastidão, assim, de conteúdo, de pensadores, a gente consegue debater as coisas melhor. Isso te torna uma pessoa mais interessante também, você saber conversar sobre assuntos, né? Agora até pensando numa questão, indo para outra coisa assim, pensando até mesmo questão de relacionamento mesmo, muitas vezes as pessoas
elas não têm um conteúdo para passar, não tem assunto para conversar, e a gente, conforme a gente vai aprendendo mais, a gente vai se tornando pessoas mais interessantes, né? Então isso é fundamental. E aí, pensando na questão da cultura, né? Eu agora te questiono, faço uma questão, coloco uma questão para você, então, né? Cuidado. Não, eu vi lá, as pessoas estavam discutindo sobre isso, viu, num podcast, né? A referências. Sei. Aí, por exemplo, sobre essa questão do investimento em cultura, você acha que o governo aí deveria investir? Como é que deveria ser essa relação governo e cultura, efetivamente, em arte? Quanto você acha que o governo deveria fomentar de arte, na sua opinião? Cara, eu acho que a participação do governo ela é fundamental, porque se o governo não entrar, de certa forma, você não alcança determinados grupos, né, da sociedade. Então, por exemplo, eu tive participando de um festival, de um pessoal que cuida de pessoas em situação de rua aqui em Vitória. Então você tem pessoas ali que saíram das drogas, que estavam tocando violão, que estavam cantando, né? E a gente estava lá, e aí você observa que é uma trajetória muito difícil para eles. Mas eles não fariam aquilo se não houvesse um investimento do governo. Perfeito. Você tem sim iniciativas a partir do setor privado, mas eu acho que o investimento do governo é fundamental. Eu acho que tem que investir. Claro, tem as dificuldades, né? Por exemplo, a tal da Lei Rouanet que o pessoal fala, aí tem artistas que conseguem capturar uma grande quantia, né? E outros mais. Isso realmente tem que ser visto, né? Para que chegue o dinheiro necessário para as pessoas. Mas não é matando o enfermo que você cura, né? Vamos matar logo de vez, então, o investimento. Não, vamos verificar o que tem que ser feito, o que está sendo feito de errado, para a gente poder chegar nessas pessoas, né? Tem que levar a cultura, né? Então você precisa de investimento nesse sentido. Não sei se eu alcancei aquilo que você estava pensando. Sim. Uma coisa que eu penso nisso também é uma arte que eu acho belíssima, que é o teatro. Cara, pensa no teatro. O teatro é uma coisa belíssima, coisa que é expressão em várias formas, né? Poucas pessoas têm acesso ao teatro, e aí pensa o seguinte: pensa na valorização do profissional de teatro. Pensa no espetáculo, assim, que vai ter, sei lá, nem colocando muitas pessoas, vamos colocar 30 pessoas envolvidas. Isso não é muito para uma peça de teatro. Pensa entre atores e pessoas que trabalham ali. Agora pensa o quanto precisaria ser esse ingresso desse teatro para uma apresentação. Aí pensa como as pessoas que, a princípio, com essa mentalidade assim de pensar todas as outras prioridades. Claro, a gente precisa pensar nas nossas prioridades, mas cultura acaba muitas vezes se tornando uma coisa supérflua e não importante para muitas pessoas. Mas essa pessoa que vai ter essa dificuldade de ir no teatro efetivamente, o quanto que ela teria dificuldade para acessar essa arte, que é uma coisa belíssima. Sim. Também. A tal do ingresso que você paga mês seria uma tentativa de facilitar, né? Sim. Mas realmente, para pagar todo esse custo, né? O dinheiro teria que vir de algum local. Isso é uma grande questão. A grande questão é essa, filosófica. Mas vamos continuar aqui. Falando um pouco ainda do ambiente escolar, quando você entra na sala de aula, você tem conceitos complexos de filosofia que você tem que passar para aquela galera, né? Eu já percebi que você gosta dos exemplos, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade, ou quais são ou não as dificuldades de passar conceitos filosóficos para aquela galera que está te ouvindo ali. É muito difícil o seu trabalho de preparação, não é? Eles conseguem assimilar rapidamente ou não, etc. Bacana. Então, primeiro, uma coisa que precisa ficar posta é que nunca dá para alcançar 100%. Tem gente que não gosta mesmo. Não nasceu, não é igual o Clóvis fala, né? Que não é do ramo mesmo. Não. Tem gente, assim, realmente é muito difícil alcançar. Mas, assim, graças a Deus, assim, com minhas aulas, assim, com o jeito que eu desenvolvo, eu consigo alcançar a grande maioria dos alunos, e é voltado nisso, nessa questão desse exemplo prático. E a gente vai tentando, né, depois até chegar e construir um conceito que é complexo.
E eu gosto de dar muitos exemplos que chamam a atenção, né? Por exemplo, eu vou falar de ética. Eu vou falar sobre traição, por exemplo. A coisa que os alunos, aí eu brinco lá com os alunos, eu escolho um casal, que se tem um casal na sala, aí eu falo sobre desejo, falo sobre formas de agir ou não agir. Então, assim, com esses conceitos, a gente vai trabalhando. Eu acho que posso... Um exemplo que eu gosto de usar nas aulas de ética. Eu vou falar sobre a questão de desejo e vontade. Aí eu explico, desejo, o que é o desejo? Uma coisa que você não escolhe, uma coisa que surge, que aparece, irracional. Aí você, por exemplo, você não escolhe, está com fome, você olha para uma comida, você não raciocina primeiro para depois querer comer, simplesmente o desejo surge. Do mesmo modo, quando você vê uma pessoa que é atraente para você, você não raciocina primeiro para depois achar a pessoa atraente. Você simplesmente olha e acha aquela pessoa atraente por vários motivos, mas que não é uma escolha racional ali naquele momento. Aí eu vou brincando com isso. Tá, mas a questão da fidelidade. Você tá namorando com alguém, você tá com alguém e você olhou para uma outra pessoa que você achou atraente. Até que ponto isso poderia ser considerado um erro? Né? A gente poderia, aí dá pra gente entrar em outros assuntos também. Eu até falei sobre isso na escola dominical recentemente, na igreja, sobre a questão do adultério no coração, por exemplo, que Jesus fala. Jesus ele vai falar sobre o que o problema não é apenas em trair efetivamente, mas é apenas no campo da intencionalidade. Mas aí, olha só como é que são coisas que começam de uma coisa simples, uma coisa, né, que todo mundo vivencia, e a gente vai indo para coisas mais complexas. Então, por exemplo, para finalizar esse exemplo, imagina duas pessoas. Uma pessoa que ela nunca traiu, ela, quando surge o desejo por alguma outra pessoa, quando ela se sente atraída por alguma outra pessoa, ela pensa no seu coração assim, ela pensa na sua racionalidade assim, eu não vou trair porque vai que em algum momento alguém descobre. Vai que em algum momento isso dê problema. Entende? Pensa nessa pessoa. Nunca traiu. Esse é o jeito que ela pensa. Agora pensa uma outra pessoa que também nunca traiu, mas que ela colocou na sua mente assim, colocou a ideia de eu não vou trair porque é errado trair. Independente da circunstância, eu não vou trair. Olha só, essas duas pessoas, aparentemente a gente entra até num tema kantiano aqui mais uma vez. Exatamente. Né? Que é aquela questão, olha, aí a gente vai linkando as coisas. Olha só, essa primeira pessoa, a motivação dela foi pelo medo das consequências. A outra, ela teve uma motivação de fazer o certo pelo certo. Então, a gente vai entrando e a gente começa a falar com os alunos, e aí, o que você acha? Qual que é a diferença entre essas duas pessoas? Então, a gente vai entrando nos temas, né, que são efetivamente mais complexos, mais difíceis. Mas é todo um processo, claro. E assim, é certo. Uma coisa é certa, Anderson. Sempre quando eu começo a dar aula em uma escola, uma turma de primeiro ano, a quantidade de alunos de recuperação no primeiro bimestre ou trimestre, dependendo do que a escola tiver, é muito grande. É mesmo? É muito grande, assim. Eu diria assim, às vezes entre 60% e 70%. Caramba. A galera fica de recuperação. Mas depois o número vai diminuindo, porque a galera vai pegando o ritmo. Principalmente também porque os temas do início da filosofia são difíceis, né? Que entra nos pré-socráticos, entra aqueles filósofos, né, que são um pouquinho complexos. E aí, mas é um processo. E desde a abstração das pessoas, às vezes, Isso. pra você pegar aquele ritmo, né? Exatamente, é um processo desse isso, né? Igual na academia, né? Uma coisa você vai devagar, depois vai indo mais, até que você começa a se adaptar. Então, por exemplo, quando eu chego lá num aluno meu de terceiro ano, terceira série do ensino médio, ele já tá no ritmo, já tá entendendo, já consegue discutir as coisas com mais tranquilidade. Diferente daquele aluno que tá acostumado, né, com aquele pensamento concreto, né? Que a filosofia é isso, né? Estimular essa abstração, a pensar além do que a gente tá vendo. E assim a gente vai lidando com essas questões. Eu acho que assim... Pô, e deve ser muito legal você ver uma pessoa, né, um aluno, que ele tem uma certa dificuldade, às vezes até de se expressar, de falar, e de repente ele consegue, né, desenvolver ideias e raciocínios ali. Deve ser legal acompanhar isso. Com certeza, é muito legal. Eu tive alguns alunos que eu acompanhei durante todo o ensino médio, e teve um aluno até que eu quero citá-lo, que é sempre uma pessoa que eu cito, que marca bastante, assim como eu marquei
a vida dele, ele também marcou bastante a minha, que é um aluno que hoje ele está fazendo filosofia na UFES. E é um aluno que eu já recebi ele ano passado como estagiário, né, na minha sala. Olha que legal, eu dei aula para ele no ensino médio. Aí ele falou que a partir da minha aula ele gostou tanto, ele se interessou tanto, que ele quis fazer filosofia, né? Coitado, né? Entrou para esse caminho aí. Eles têm a compaixão dessa área. Foi para esse caminho da filosofia. Mas ele gostou tanto e aí tá quase terminando o curso dele já. E aí, indo no momento de estágio, ele me procurou, Bruno, pelo estágio e tal. Aí eu recebi ele como estagiário nas minhas aulas, né? Estou acompanhando ele, estive acompanhando ele. Dei a oportunidade dele ministrar aulas, né, no meu espaço também. Então, isso é muito legal. E essa questão de marcar vidas, né, que eu acho que da carreira docente é fantástico. Pô, sem dúvida. Isso é fantástico. E a pessoa lembrar de você lá na frente, né, e tal, na trajetória dela. Pô, sensacional, Bruno. Eu gosto muito dessa temática de ambiente mesmo, de escola, de você lidar com as pessoas diretamente, pessoas às vezes de várias instâncias da sociedade e tal, e você poder contribuir com isso. O papel do professor é muito importante, né, cara? Não tem nem o que discutir. Mas agora a gente, vamos dar um salto aqui pra gente entrar um pouco mais em filosofia, né? E já que você começou a falar de ética, vamos começar a falar um pouco de ética então. Você falou de desejo, vontade, e você apresentou um problema kantiano, agir pelo dever ou agir conforme o dever e tal. Você citou a questão da traição, né? A pessoa às vezes não comete efetivamente na prática, mas o seu coração já cometeu, né? Sim. E tem o cara, como você mesmo disse, que não, de forma alguma, né? Faria. Citamos Kant e citamos Jesus também, né? Exatamente. Usando a filosofia cristã aqui também. Sem dúvida. Pô, até interessante, queria que você falasse um pouco então sobre Kant aí nesse aspecto do agir pelo dever, o agir conforme o dever. E quiser falar um pouco também da Bíblia, teologia, etc., também fica à vontade. Lembra esse aspecto aí. Bem, então, o Kant, né, o filósofo, né, que eu estudei, como você sabe, eu fiz a minha graduação, meu mestrado em cima da ética kantiana, né, que são textos bem densos, bem complicadinhos, né, mas aos poucos a gente vai entrando neles. A ética do Kant é uma ética muito complicada no sentido de agir mesmo, de seguir a ética kantiana. Porque, assim, alguns pontos iniciais. Primeiro, foi até um que a gente discutiu em outro momento, que é aquela questão de nunca tem como eu saber se uma pessoa ela é verdadeiramente ética ou não. Por quê? Porque a ética do Kant está baseada nessa intencionalidade. Se a gente age fazendo certo pelo certo, a gente está seguindo efetivamente o que a ética nos manda. Mas para fugir só dessa abstração, o que é fazer o certo pelo certo? Então, já que você pediu para ir para a filosofia, então vamos lá. O Kant ele usa um argumento para estabelecer o que é o certo a ser feito, que é a ideia de imperativo categórico, que é uma coisa que está dentro de cada um de nós. Que o imperativo, aula de português básico, é uma ordem, né? Na visão do Kant existe uma razão dentro de nós que ordena o que a gente precisa fazer. Essa ordem ela se expressa por algumas formulações. Alguns colocam 4, alguns 3, dependendo de como vão organizar isso, mas basicamente colocando a primeira fórmula mais famosa do imperativo categórico, que é age de modo que possas querer que a máxima da atuação seja universalizada. Aí agora a pessoa fecha lá e pensa, entendi nada que esse cara falou. Não entendi nada. O que é isso? Apesar de Kant escrever de um jeito complexo, a ideia por trás disso não é tão complexa. Pelo menos de entender, de agir já é outra coisa. A ideia do Kant é, olha, antes de agir eu devo imaginar como seria o mundo se a máxima da minha ação, isto é, se a intenção por trás da minha ação pudesse ser universalizada, pudesse ser praticada por todas as pessoas do mundo. Então, sendo mais prático ainda, eu devo imaginar todo mundo agindo do jeito que eu estou querendo agir. Então, vai dar certo ou não? Pensando na questão da traição, por exemplo. Tinha um desejo de trair. Eu imagino um mundo em que todas as pessoas do mundo traiam. Vai ser um mundo ruim na visão do Kant, porque vai ser um mundo que as pessoas vão perder a questão de uma relação fiel. Mentir, tenho intenção de mentir para alcançar um resultado.
ok, eu fazendo isso, eu devo imaginar um mundo em que todas as pessoas mintam e o conceito de verdade e mentira estão perdidos ali. Então, esse é o ponto central aqui da ética do Kant. Então, isso vai orientar nossas ações a todo momento. Agora, agir como o Kant quer que nós hajamos, ou como ele orienta, né, que deveria ser uma ação correta, é um grande desafio. Porque a ética do Kant, ela tem uma coisa de fazer sempre o certo, de contar sempre a verdade, que acaba caindo em alguns problemas. Um problema importante, né, famosíssimo que dá para citar, imagina o seguinte, imagina que estão perseguindo um amigo seu. Um amigo seu que seja inocente, um amigo seu que não fez nada de errado, mas estão perseguindo um amigo seu que está se escondendo na sua casa. Alguém vai lá e bate na porta, esse perseguidor, esse bandido, ou quem quer que a gente possa colocar, né? Algumas pessoas vão aplicar esse exemplo. Imagina a polícia nazista batendo, né, procurando um amigo judeu. É um jeito de aplicar. Na visão do Kant, nós estamos obrigados a entregar o nosso amigo, porque a gente precisaria contar a verdade em todo momento. Então, claro, aí que tá. Olha, o Kant ele tem um sistema ético muito legal, muito rígido, assim, que eu acho assim, como todo conceito ético em filosofia, como todo sistema em filosofia, serve muito para a gente pensar, refletir sobre nossas ações a partir dele, mas também não é uma coisa que dá para seguir à risca, com toda certeza. Então a ética de Kant, ela se relaciona com nossas vidas, embora com certeza não dê para aplicá-la a todo momento. Não é tão execuível assim. Eu não sei se... tem um exemplo do mordomo que o patrão morre. É do Kant esse exemplo? Não sei, acho que não. O exemplo seria o seguinte, tem um mordomo e tem um patrão rico lá, etc e tal, o cara morre, mas esse patrão não tem parentes em lugar nenhum, blá, 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 e ficou herança, só que o mordomo trabalhou muitos anos com, eu acho que é o Hegel que dá esse exemplo, não sei. Eu acho que o Kant não. E aí, qual que é a questão, né? Pro Kant, o cara não deveria ficar com o dinheiro, porque não é dele, né? Seria essa a questão. Eu acho que o Hegel, se eu não estiver falando abobrinha, o Hegel critica a ética kantiana justamente esse ponto. Pô, tem que ficar com o cara. Porque o cara, blá, blá, blá. Sim, o Hegel critica a ética kantiana no sentido de ser que a ética kantiana é uma ética formalista, no sentido de que tem uma fórmula que deve ser aplicada a todo momento. Porque o Kant, do jeito que ele vai pensar a sua ética, ele vai pensar, eu hoje, em 2023, conseguiria ser ético, um chinês do século X conseguiria ser ético, ele tenta pensar uma ética que tenha valor para todo mundo. Só que aí, uma das críticas que o Hegel faz é justamente pensar como que a ética de cada local é diferente, depende muito de um contexto de cada local, que o Kant está pensando o seu jeito de pensar, iluminista ali, fruto ali do seu momento, ali da Prússia, né, do momento que ele estava vivendo, mas aplicando em todos os lugares, é questionável se efetivamente todo mundo pensaria desse jeito, se efetivamente a razão de todo mundo chegaria às mesmas conclusões. Essa que é a parada, né, cara? Mas, pensando um pouco na ética kantiana, é uma ética que o valor da ação não está na consequência, né? E aí a gente consegue contrapor isso com o utilitarismo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas diferenças. E em falando sobre essas diferenças de Kant, por exemplo, para o utilitarismo, você fizesse uma reflexão sobre se a nossa sociedade ela abraçaria qual ou não. Algo nesse sentido. Perfeito. Então, vamos lá, trabalhando esses dois pontos de vista. A ética kantiana, como vimos, trabalha a questão da intencionalidade, perfeitamente como você colocou. O utilitarismo foca nas consequências por trás da ação. E voltando no ponto que nós discutimos lá no início, a nossa sociedade, pensando do ponto de vista mais prático dos resultados a serem obtidos, ela visa uma lógica mais utilitarista. Isso em tudo, tanto na questão da produção das coisas, do modo de agir, a questão... Pensa o seguinte, você se atrasou para o seu trabalho, você teve uma intencionalidade boa, aconteceu um problema no meio do caminho,
Tá, mas você não conseguiu cumprir o que você deveria ter cumprido. Ah, você precisa de cumprir um prazo. Ah, aconteceram tantas coisas, mas a lógica de mercado, muitas vezes, ela está muito focada no resultado que você pode colocar e vai desprezar efetivamente a sua intencionalidade por trás. Então, esse é um ponto importante. É bacana. O utilitarismo, ele tem esse valor na consequência, né? É interessante, por exemplo, vamos pegar isso que a gente está falando e voltar lá na República, né? Você tem aquele caso do Anel de Giges. Camarada, ele é um pastor de ovelhas, etc e tal, ninguém tem nada a dizer sobre ele. Em achando o anel, para resumir a história, que o deixa invisível, e ele, ao perceber isso, comete as maiores atrocidades, né? E aí você tem aquela famosa máxima de que a justiça é a conveniência do mais forte, etc e tal. Em podendo fazer alguma coisa, sabendo que não vai ser visto nem pego, a pessoa faz o que ela acha que tem que fazer, né? É o panótico, né? Você tem essas câmeras, né? Você está sendo observado. E aí entrando, vamos tentar articular isso com o Kant, né? Porque o Kant, a lei moral opera dentro de você, né? Sim, perfeito. Como é que a gente pode pensar isso aí, botando o anel de Giges no meio, nesse sentido de, será que o ser humano ele age por aparência, mas no fundo da sua alma ele faria diferente se houvesse a possibilidade de não ser visto e não ser pego? Muitas vezes nós somos movidos pela aparência. O Kant ele até fala sobre isso, né, em um de seus livros, que ele trabalha ali a antropologia de um ponto de vista pragmático, ele discute sobre essa questão da aparência. E ele diz, olha, a aparência, ela não é de todo ruim, porque é melhor que a pessoa tente parecer boa, mesmo que não seja de verdade, porque se todo mundo expressasse de verdade qual é a sua intenção, haveria um caos na visão do Kant. Porém, ele diz, o que é mais importante é que a partir disso a pessoa consiga corrigir a sua intencionalidade. Então, a gente pensando no exemplo ali do Anel de Giges, uma coisa, né, que eu gosto, né, de aplicar, já usei muito como exemplo em sala de aula, e também vai aquela questão, como trabalhar um conceito complexo com aluno de ensino médio, por exemplo. Trazendo exemplos práticos. Pensando num exemplo prático, eu gosto sempre de lembrar, daqui a pouco vou ter que deixar de usar esse exemplo, os alunos estão ficando mais, então o tempo está passando. Mas a questão da greve dos policiais de 2017. Ainda até hoje é muito nítido, os alunos lembram bastante. Dentro do contexto da greve dos policiais, aqui no Espírito Santo que tivemos pessoas, né, que nunca tinham cometido crimes, que foram e entraram em lojas, saquearam essas lojas. Mostro que é semelhante à questão do Anel de Giges. Pessoas que nunca tinham feito nada de errado, que aparentemente eram pessoas boas, que eram pessoas irrepreensíveis, ali, quando tiveram a possibilidade de não ser observado, foram lá e cometeram um crime. Né? Então, a questão é que o Kant vai colocar, efetivamente, nossa sociedade ela é muito movida pelas aparências. E é um desafio mesmo, e é que entra naquele ponto que nós discutimos, como é difícil seguir a ética kantiana de verdade. Como é difícil fazer o certo pelo certo, porque a gente tem um objetivo, a gente quer ganhar coisas, nós somos egoístas, né, muitas vezes. A gente, tem uma possibilidade de me aproveitar de uma questão, mas eu vou deixar de me aproveitar porque existe uma coisa dentro de mim que diz o que eu devo fazer, o certo, o errado, né? E aí, só trazendo outro paralelo, né? Isso que o Kant chama, né, de essa voz da razão dentro da gente, que nos acusa, que nos diz o que é o certo. Se a gente for levar para o cristianismo, por exemplo, a gente poderia pensar, é a ação do Espírito Santo que vai lá e convence. Então, os conceitos, né, só para a gente fazer esse exemplo aqui, né, como é que dá para se relacionar, né, e é esse desafio mesmo. E ainda pensando, né, o Anel de Giges em relação ao Kant, ao ficar invisível comete as piores atrocidades, como também no exemplo que você trouxe da greve da polícia aqui, pessoas que você não pensaria nada, de repente cometem algum crime. Nesse sentido, é possível afirmar que para o Kant, o ser humano ele tem uma inclinação ao mal, ele nasce mal, ou isso acontece no decorrer, ou é um grande problema em Kant isso? Então, vamos lá, você colocou uma questão fundamental. Nossa, essa questão aqui é a questão. Kant ele trabalha muito isso nesse livro aqui, A Religião nos Limites da Simples Razão. Bom. Principalmente no início, ele não fala especificamente de religião no início, ele dá uma introdução falando sobre natureza humana, efetivamente,
Eu usei ele muito na minha discussão ali no mestrado. E respondendo sua questão, o Kant, ele tem uma primazia do bem. Ele diz que existe uma disposição para o bem na humanidade. Essa disposição para o bem, ela tem sua realização principal na racionalidade mesmo, que é o que vai apontar o que nós devemos fazer, o certo e o errado. Só que existe também dentro de nós uma propensão para o mal. Essa propensão, Kant divide em 3 níveis. O que é essa propensão? Qual que é a diferença? O que é a propensão? Propensão para o mal, na visão do Kant, é uma possibilidade de fazer o mal. É uma possibilidade de fazer o mal que aí, conforme o ser humano ele vai por esse caminho, ele vai se desenvolvendo para o mal e as coisas vão ficar piores. Por exemplo, Kant diz, imagina uma pessoa que tem propensão para coisas inebriantes. Que é o jeito que o Kant escreve. Por exemplo, o Kant escreve isso nesse livro. Qual que é a questão? Uma pessoa que tem propensão, na visão do Kant, a ter um vício em bebidas alcoólicas, por exemplo. Agora, enquanto a pessoa nunca experimentou, tá ok, mas no momento que ela experimentar, essa propensão vai gerar uma inclinação forte, que aí vai ser mais difícil de ser vencido. Mas qual que é o ponto como que o Kant divide essa propensão? Em 3 níveis. Vamos ver se eu lembro agora, né? Lembrei. A fraqueza, a impureza e a malignidade. 3 níveis de propensão para o mal. Vamos lá. O que é a fraqueza? É o menos pior, por mais que pareça pior do que o segundo, e a gente vai entender o porquê. Aí gostei dessa questão, essa questão foi boa. A fraqueza é o seguinte, ele usa até um exemplo da Bíblia e usa um exemplo que Santo Agostinho explorou muito bem. E Paulo explorou muito bem antes de Santo Agostinho ainda, né? Que é a ideia, a fraqueza eu quero fazer o bem, mas não consigo. Esse é o primeiro grau de propensão para o mal. A pessoa ela tem uma intenção boa, só que ela não conseguiu fazer o bem, e aí depois ela acaba se arrependendo e sofrendo por causa disso. Por exemplo, Anderson, você tenta ser uma pessoa fiel, mas você não consegue. Você caiu, você tropeçou, e aí você se sente muito mal pelo que você fez. Você pensa, nossa, não deveria ter feito isso, você fica extremamente mal. Na visão do Kant, isso foi a fraqueza. A gente pode chamar, usando o termo grego, né, a acrasia, essa coisa de você quer fazer uma coisa, mas você não consegue dominar a sua própria vontade. Esse é o primeiro grau de propensão para o mal. E aí ele usa aquele texto famosíssimo, né, do apóstolo Paulo, Romanos 7,19, né, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu quero, esse sim eu faço, né? Eu quero fazer o bem, não consigo, eu faço o mal que eu não gostaria de fazer. Só que aí, veja, o segundo grau tem muito a ver com o que a gente estava discutindo agora, que é o da impureza. O que é impureza? É quando você faz o bem, mas sua intenção não é pura. A sua intenção, o jeito que o Kant coloca, os mobles, as coisas que estão te movendo para você agir, estão contaminando, você está tendo outras coisas, outras intenções. Um exemplo clássico disso é o que o Kant usa na fundamentação da metafísica dos costumes, a questão do exemplo, ele usa 2 principais. A questão dos atos de caridade. Vou usar o primeiro, eu vou utilizar esse aqui que é mais tranquilo de entender. Imagina, ato de caridade. Poxa, é uma coisa maravilhosa, boa de fazer. Só que imagina que uma pessoa faz um ato de caridade porque ela quer fama, porque ela quer ser bem vista. Por mais que exista uma coisa boa nessa ação, por mais que ao olhar do outro essa ação seja boa, existe ali uma impureza, essa pessoa não está fazendo certo pelo certo. E olha só que interessante, esse segundo grau, do ponto de vista de quem observa, do ponto de vista empírico, ele é menos pior do que o primeiro. Não é verdade? Porque o segundo grau, ele produziu uma coisa boa, por mais que a intenção não seja boa. O primeiro produziu uma ação ruim. Só que o Kant, ele diz que o segundo grau, ele é mais perigoso porque existe essa corrupção na intencionalidade. Porque o primeiro, a fraqueza, você, mesmo que você não conseguiu, você teve a consciência de fazer o certo. Você queria fazer o certo, não foi forte o suficiente. Entende? Agora, na impureza, você não teve mais essa intenção. Você fez
uma coisa que é até boa, mas sua intenção já está corrompida, e se sua intenção estiver corrompida, acabou, é o problema, é o grande problema. Porque agora você fez uma coisa boa, foi um ato de caridade por uma motivação egoísta. Mas em outro momento essa motivação egoísta vai te levar a fazer coisas ruins. Entende? Esse é o primeiro e o segundo grau. Ia comentar algo ou vamos pro terceiro? A gente fala terceiro. Fala a malignidade aí. Terceiro, a malignidade é o cara... Isso. É o cara que faz o mal, tendo noção e colocando o amor de si, o amor de si próprio acima do dever mesmo. É o cara que quer desprezar o dever. Então, por exemplo, malignidade, usando o exemplo da traição, imagina, aí dá para comparar o primeiro e o terceiro. Primeiro grau, você teve a intenção de fazer o certo e não conseguiu. O terceiro grau, você sabe o que é o certo, você sabe o que você deveria fazer, mas você escolheu não fazer. Você não se arrepende aqui do mesmo jeito. Ainda existe até um certo arrependimento, não arrependimento, mas um certo remorso que vai ser gerado em você, porque na visão do Kant, essa voz que é a razão dentro de nós, essa consciência moral, essa Gewissen, né, o que o Kant, ou o termo em alemão Kant utiliza, você não consegue silenciar. Mas ainda mais aqui você já teve uma escolha deliberada, escolheu, quero fazer o mal, sabe? Nossa. Só o último adendo aqui. Aí o Kant diz que esse é o último nível, porque ele diz que a gente sempre quando faz o mal, todo ser humano que faz o mal, ele faz o mal visando algum bem, mesmo que seja o bem de si próprio, o amor de si, o egoísmo, porque é o seguinte, o Kant ele faz a ressalva de que ninguém quer o mal pelo mal. Essa é a visão dele. Tem pessoas que também questionaram isso ao longo da história também. Ele diz que nenhum indivíduo faz o mal simplesmente pelo mal. Sempre está buscando um bem, mesmo que seja o bem de si próprio. Sabe? Mesmo que seja o prazer para si próprio. Porque o Kant ele diz que um ser que busca o mal pelo mal seria um ser diabólico. Esse é o termo que ele utiliza. E o ser diabólico, né, não seria um humano que... Sim, um mal. São várias coisas. Só para eu gravar. Fraqueza, malignidade... Caramba, travou. Na ordem. Fraqueza, sim. Primeiro. Segundo, impureza. Esse que está sobrando. Terceira, malignidade. Isso, o Kant escreve isso aqui na Religião, os Limites da Simples Razão. Tem algumas coisas que eu quero comentar, mas, por exemplo, Não, deixa eu falar primeiro, lembrar o Rawls, né? O John Rawls. Ele diz justamente que não se deve basear a justiça no bem. Porque é mais ou menos o que você falou. Tipo assim, por mais que o cara esteja fazendo uma maldade, no fundo é como se fosse um bem para ele, sei lá. E o John Rawls vai afirmar o quê? Que se cada um for buscar justiça baseado no que ele entende por bem, né? Às vezes o bem desse cara é uma malignidade, né? Então achei interessante você comentar sobre a questão do... Ainda que o cara seja mal, existe uma ideia de bem ali. Para o Kant não tem como escapar disso, né? Se você quer o mal, se você faz uma coisa má, você sempre está buscando algum bem, né? Sempre, mesmo seja o bem de si próprio, seu próprio egoísmo. Mas é central. Também aí, por exemplo, né, o ser humano, ele tem essas 3 características, né? Vamos colocar assim. Você pode ter uma ou outra, etc e tal. Meio Maquiavel, né? Não sei, da aparência e tal. Da impureza, né? No sentido de que da aparência aí você fingir e tal. Entendendo que o Kant vê isso como uma coisa horrível, né? E o Maquiavel, ele diz o contrário, no sentido de que o homem que a gente deve se aproveitar da aparência, sim. Né, no jogo político, né? Uma frase que eu cito do Príncipe, né? Eu até brinco com meus alunos assim, ó. Essa frase aqui é boa para você tirar uma foto aleatória e coloca na frase assim, posta no Instagram. Já até teve aluno, já fez, já me marcou, já até é legal, já. Que é o seguinte: vem todos o que tu pareces, poucos sabem quem você realmente é. Olha que coisa de Instagram mesmo, né? Porque eu sei que é de TikTok, de Twitter, né? Que é o seguinte, aquela questão, todo mundo tá vendo que você tá parecendo. Pouca gente sabe quem você é de verdade. E aí você deve, a visão do Maquiavel, aproveitar disso dentro de um jogo político, né? Para ter sucesso.
né, mostrar uma coisa que vai te dar algum resultado positivo. Isso, até a questão da religião, né, que aparece não no início, mas depois no livro, ela aparece como uma coisa que ajuda. Então isso é uma coisa importante porque, como nós vimos, Kant diz, faz o certo pelo certo. Se você faz o certo por causa da religião, já está errado. A religião ela deve ser vista como uma coisa assim, que mostra uma esperança assim, de uma vida futura, especialmente ali Kant era cristão, né? E aí a filosofia dele em muitas coisas, né, consegue se compatibilizar bem, nem todas, mas em muitas dá para compatibilizar bem. E aí ele vai pensar, olha, a religião é uma coisa que ajuda, mas não uma coisa que não ajuda no sentido de você precisar entender que aquilo vai ser, mas não no sentido de eu vou fazer uma coisa pela recompensa, porque aí já corrompeu a intencionalidade de novo. Não é aquela grande massa que pode usar, né? Se você faz o certo porque você quer ir para o céu, não tem valor moral nisso. Você está buscando a recompensa. A religião e os símbolos, eles são uma forma de âncora, talvez, para a pessoa ser ética, porque ela ainda não tem essa força nesse sentido. É como se fosse uma canoa que você atravessa um rio. Enquanto você está atravessando, mas depois você atravessou, não necessariamente você precisaria mais. Perfeito. Não sei se é isso que o Kant trabalha, a superação da religião nesse sentido, talvez não precisaria. Esse sim. Porque isso aí está uma inovação do Kant. Inovação em que sentido? Mesmo entre a modernidade, os iluministas, muitas vezes a pessoa tem essa visão, o iluminismo veio depois da Idade Média, para iluminar as trevas, não sei o quê. O que acontece? Os iluministas, eles defendiam muito a bandeira do livre pensar, de você ser inclusive crítico da religião e essas coisas todas, só que muitos iluministas, se não a maioria deles, eram cristãos. Muitos deles você vê verdadeiramente cristãos. Alguns você pode pensar, foi por uma conveniência, mas muitos eram verdadeiramente cristãos. Um exemplo grande disso, além do Kant, é o próprio John Locke mesmo. John Locke, pai do iluminismo inglês, né, pai do liberalismo, etc. Ele, quando você lê os textos de o texto de Locke falando sobre a religião, ele fala, escrevendo a carta sobre a tolerância, por exemplo, ele escreve citando versículos bíblicos de cabo a rabo. Você lê o texto, parece estar lendo um texto cristão, efetivamente, porque é o jeito de ele argumentar. E aí, qual que é a grande questão? O Kant, ele teve uma inovação porque havia ainda um preconceito e uma dificuldade de estabelecer um jeito de uma pessoa que não tem uma crença em Deus ser uma pessoa ética. Isso que é grande ponto aqui. Que mesmo o Locke ele dizia, devemos tolerar as religiões diversas, desde que elas não interfiram no Estado, desde que elas possam coexistir harmonicamente, mas não devemos tolerar os ateus. Olha que legal. Por quê? Porque o ateu não é confiável, era essa crença que se tinha. O ateu, se não tem uma divindade que está acima, o ateu não vai ser confiável. Mas o Kant ele vai dizer, olha, existe a possibilidade da pessoa ser ética, mesmo sem ter religião. Então esse é um grande ponto. Eu quero até ver se eu acho aqui, logo no início, o Kant ele faz essa ressalva mesmo da questão de que não é necessário. Vou ver, achei esse trecho aqui. Olha só, aqui logo no início da religião dos limites da simples razão. A moral, enquanto fundada no conceito do homem como ser livre, que justamente por isso se vincula a si mesmo pela razão a leis incondicionadas, não precisa nem da ideia de outro ser acima do homem para conhecer o seu dever, nem de outro móvel diferente da própria lei para observar. O Kant começa o livro assim, ele começa falando justamente, olha, quando a gente funda a moral no ser humano, no conceito de homem, a gente entende esse dever que está dentro de cada um de nós, a visão do Kant, não é necessário a ideia de conceber um ser acima. Entende? Ele vai dizer, é uma consequência, a gente consegue pensar nesse ser acima, mas ele está defendendo justamente essa possibilidade. Para agir moralmente, existe algo que está dentro de cada um de nós que não depende da religião especificamente. Não, isso no contexto que ele está a escrever isso aí,
fantástico. Assim. Com certeza, isso aqui é inovador, isso aqui é a galera que havia esse preconceito com ateus, né? Até hoje, né? Sim. Recentemente eu tava vendo uma discussão de um rapaz que era ateu e um outro que era cristão, perguntando para ele como é que ele vê a questão ética, porque até hoje tem essa coisa enraizada, né? Se a pessoa não for de alguma religião, ela não é ela é um perverso, né? Talvez, sei lá. Tem essa ideia ainda. E o Kant já falando isso aí lá atrás, né? Sim, perfeito. Muito, muito louco. Cara, isso é muito legal. Aí depois culmina no Nietzsche, mas... Então, aí que Você trouxe é isso aí, você trouxe aqui o Zaratustra, é isso? O Anticristo? Eu trouxe o Anticristo E o Genealogia. Genealogia da Moral, 2 textos, né, do Nietzsche, né? Eles são aqui da Companhia das Letras, que não está me patrocinando, mas que já sabemos que é a edição... Tradução do Paulo. Tradução de referência, isso, do Paulo César de Souza. Vamos então fazer essa ponte aí. Como é que você tá de tempo aí? Você tá... Não, tranquilo. Apesar que isso aqui daria pra gente extrapolar, tanto daria pra gente até marcar outro dia pra falar isso aqui também. Justamente. Se quiser falar disso, a gente fala. Tem dificuldade, não. Vamos só puxar o seguinte. O Nietzsche, ele fica... Inclusive, gente, inclusive, só um minutinho. Saiu um vídeo meu, tá, gente? O Anderson vai colocar na descrição sobre o Nietzsche. Então, já para antecipar esses assuntos ali do Nietzsche, de um modo geral, eu tenho um canal no YouTube, né, o Filosofia Sem Rodeios. Ele eu tô voltando a produzir vídeos para ele. Eu comecei ele há uns 3 anos atrás, eu fiz uma série de vídeos, mas pelas demandas de escola, acabou que não teve como eu continuar, mas agora eu estou me reorganizando para postar, e tem vídeo saiu de recente sobre o Nietzsche, né, recomendo dar uma olhadinha lá. Show de bola, a gente vai colocar aí, depois a gente vai falar melhor, que o Bruno tem o canal dele, daqui a pouco a gente dá uma explanada legal, mas vai estar tudo na descrição aí, sem dúvida, e quem quiser receber conteúdo de filosofia, top de linha. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Então, o que acontece? O Nietzsche, ele critica, né? Por exemplo, na genealogia da moral, né? Ele começa falando sobre bom e ruim, mal e ruim. Ele vai falar que houve uma inversão de valores, na verdade, né? A moral aristocrata e a moral escrava. O que era como se a moral escrava fizesse uma transvaloração, né? Aquilo que era certo passou a ser errado, digamos assim. Exatamente. E aí, ele cita o Kant ali no seguinte, ele vai falar, ele fica puto com o Kant porque o Kant, ele parte de um pressuposto que ele não se preocupa em demonstrar. É mais ou menos isso? Sim, porque o Kant, ele já pressupõe que existe uma moralidade, né, interna em cada um de nós, nessas questões todas. Só que aí, o Nietzsche, ele vai questionar, vai falar, não, Kant está completamente errado no seu método. Irônico, né, isso, né? Porque o Kant é o cara que quer buscar o fundamento, quer buscar a crítica, quer criticar tudo, né? Critica a própria razão, né? Todas essas questões todas. Mas ele diz, olha, a moral não é uma coisa que ele questionou na visão do Nietzsche. A moral é uma coisa que ele teve como dado. Uma verdade dada que ele não demonstrou, aliás, tentou demonstrar, mas que passa por esse problema. Então Nietzsche, ele parte ali de todo um processo para descobrir a origem da moral, né? E por isso que o nome do livro, né, um dos livros dele, né, que ele explora muito é a Genealogia da Moral, que é justamente buscar a origem, né? Gênesis, né, tem essa ideia de buscar a origem e lá atrás, né, esse é o ponto que é importante. Sim, você escreveu um trabalho que eu li, a gente não precisa entrar em muitos detalhes, mas talvez dar um panorama, né, sobre o indivíduo soberano, autonomia em Kant e a questão da autonomia do indivíduo no Nietzsche, né? Queria que você falasse das proximidades. O que o Nietzsche e o Kant têm de proximidade nesse aspecto? Ok. Aí, os dois, eles vão... O ponto de proximidade é a questão da autonomia. A autonomia é o conceito que une os dois filósofos. Ele diz, uma pessoa livre é uma pessoa que segue leis que ele mesmo se impõe. Vem isso, nomos, né, vem a ver com leis, regras, auto, né, que vem de si próprio. Só que os dois, eles têm visões diferentes sobre o que é autonomia. O que é autonomia de verdade? Na visão do Kant, o indivíduo que é autônomo, o indivíduo, ele que é de fato livre, ele é um indivíduo moral. Ele é um indivíduo que é obediente a leis, mas que ele é livre justamente porque as leis ele mesmo se impôs. Então, por exemplo, a sua razão disse para você
Anderson, não traia. Você foi lá e não traiu. Você foi livre porque você seguiu uma regra que a sua própria razão te deu. E é interessante que a gente vai pensar, o que é ser livre? É fazer o que eu quiser? Na visão do Kant, se você tivesse traído, por exemplo, você não está sendo livre, você está sendo escravo da inclinação que está dentro de você, você está escolhendo um caminho ruim, e aí tem toda uma discussão, que a fundamentação, ela interpreta de um lado, depois o Kant faz algumas ressalvas, mas aí é outro rolê, tá? Mas de linhas gerais, quando a gente lê a fundamentação da metafísica dos costumes, o Kant está tentando dizer, ser livre é a obediência à lei moral. Depois, outros trabalhos, o Kant amplia essa questão, porque ele vê uma série de problemas nessa questão. Mas só para fechar essa comparação. Já o Nietzsche, ele diz que um indivíduo autônomo é um indivíduo que é supramoral, que está além da moralidade, porque não tem essa questão, algo específico a ser obediente. É um indivíduo que cria suas próprias leis, não a partir de uma coisa que ele mesmo se dê, não a partir de uma razão que impôs a ele. Não, um indivíduo que raciocina como ser integral. Pensando na questão da racionalidade também, né, o Nietzsche, ele tem uma metáfora que ele utiliza, usando dois deuses gregos, né, o Apolo e o Dionísio. Apolo, deus da razão, clareza, organização. Dionísio, deus do vinho, da bagunça, da festa, da emoção. Uma das críticas que o Nietzsche vai fazer é que a sociedade, especialmente Kant, especialmente Platão, a filosofia, valorizou muito o aspecto apolíneo, valorizou muito o aspecto racional, mas esqueceu dessa parte emotiva também, dessa parte festiva, que é o aproveitar a vida de verdade. Então, o Nietzsche ele pretende que a pessoa seja livre dessas amarras, né? E aí seria, então, um indivíduo supramoral, seria um indivíduo soberano, né? No caso que você colocou, um indivíduo que transvalora seus valores, o Übermensch, né? O super-homem. Mas a gente fala desse... Não, é muito interessante. O Nietzsche, ele tem a questão da responsabilidade. Eu acho que é difícil você pensar isso no Nietzsche, né? Responsabilidade, né? Eu sou supramoral, mas se eu fizer uma... Porque, por exemplo, o Kant, ele tem essa coisa do imperativo categórico, tá dentro de você, blá, 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 e você, a lei moral dentro de você, você faz o que é certo, vamos colocar assim, né? Um pouco assim. No Nietzsche, é como se fosse... O que eu tô querendo colocar? Eu sou meio burro, né? Mas eu tô tentando colocar o seguinte. O Kant tem essa coisa de ser livre, é você, em determinadas palavras, não fazer o que você quer. Uhum. Ser livre é obedecer à lei moral. Sim. O Nietzsche não tem isso, então, ou seja, tudo é permitido no Nietzsche. Mais ou menos. Então, aí que tá. Embolei, mas cheguei lá. Mas eu entendi claramente. Desde quando eu estava construindo, já estava entendendo onde estava querendo chegar. Então, aí que tá. O Nietzsche, não é que ele defenda uma bagunça. Isso é muitas vezes as pessoas interpretam desse modo, e até vale dizer também que o Nietzsche ele é o popular entre o jovem revoltado. Assim, o jovem revoltado de Nietzsche, que é tudo que o jovem revoltado gosta, é crítica à religião, crítica à sociedade, não sei o que, viver vida, festa, etc. Só que aí o Nietzsche ele vai dizer, cara, não é viver uma bagunça. Só que o Nietzsche ele não dá muitos detalhes de como conter e não se tornar uma bagunça, justamente porque ele não quer prescrever um jeito de você viver, sabe? Então, é aí que está essa questão. Não é que o Nietzsche está dizendo, faça tudo o que você quiser completamente, mate o outro se você tiver vontade, não é isso. Mas o Nietzsche ele tem essa ressalva de não dizer assim, não criar um tratado de regras, porque se ele escrevesse, por exemplo, um jeito que você deve viver e você seguisse, acabou a liberdade de novo. Então, por isso, Nietzsche está querendo dizer que a gente precisaria superar essa moralidade que está dada, mas aí construir novos caminhos, claro, pensando numa vida que seja harmônica, mas não presa, uma vida que valoriza a vida mesmo. Sim. Valoriza a pulsão da vida, efetivamente, que na visão do Nietzsche ela é negligenciada pela filosofia, pelo cristianismo especialmente. Né? Isso esses nihilistas que negam a vida. Isso aí. E um grande ponto, a gente podia deixar para outro vídeo também, mas esse grande ponto também do nihilismo, a gente pode retomar em outro momento também,
é que muita gente fala, o Nietzsche é um niilista. Muita gente tem essa interpretação, que é uma leitura rasa, né, do Nietzsche. Né, niilismo, né, para quem está nos assistindo, né, vem do latim nihil, que significa nada, que é a questão de você não acreditar que não existe nenhum valor superior. Só que o Nietzsche, ele diz que existe sim um valor superior que não pode ser negligenciado, que é o valor da própria vida. Né? Esse valor dessa exaltação da vida precisa efetivamente ser colocado em prática por todos nós. Sim. A leitura do Nietzsche, ela pode ser muito mal interpretada, pode haver uma má interpretação de quem lê, se a pessoa tiver uma mente assim, muito de querer refutar tudo que o cara tá falando o tempo todo, né? E é igual você falou, Nietzsche é niilista, tem gente que fala que Nietzsche é pessimista, ele critica abertamente os pessimistas, ele fala que são os cansados da vida, né? Esses cansados da vida. Pessoas que, os pessimistas, os pessoal dos ideais ascéticos, não amam a vida, né? Essa que é a parada, né? Isso. Aí que tá a ruptura entre Nietzsche e Schopenhauer também, uma das grandes rupturas, né? Schopenhauer, ele parte da ideia de que existe uma pulsão de vida em cada um de nós, no universo de modo geral, só que cai no problema que ele vê a vida como um ciclo que nunca se acaba, que a gente nunca está satisfeito, a gente tem um desejo, realiza, depois cai no tédio, depois outro desejo. E ali muita gente compara, né, o texto de Schopenhauer com o livro de Eclesiastes, né, como correr atrás do vento. Estou tentando pegar uma coisa, mas não consegui. Então, ele tem essa visão pessimista. A vida é como se estivesse correndo numa rodinha de hamster, assim, tentando conseguir uma coisa que nunca vai pegar. Agora, o Nietzsche, ele vai superar isso aí, não vai dizer, não, a vida é isso mesmo. Só que aí supere-se a todo momento. Seja, vai, avance. E o sentido da vida está nisso. Na superação constante, nesse rompimento com o tédio a todo tempo, buscando mais. Muito louco, né, cara? Muito louco. Eu acho o Nietzsche que ele tem umas sacadas muito boas, cara. Você vai lendo ele e você fala, o cara pensou isso aqui, cara, né? Tipo, se ele sai... Vou usar o termo, assim, que ele sai da caixa, entre aspas, como se fosse possível sair da caixa, né? Mas ele meio que sai da caixa, né? Ele consegue ver por um outro ângulo, né? Essa coisa que ele fala dessa inversão da moral. Quando ele cita o cordeirinho, né, e a ave, ele fala que a ave... ela pega o cordeirinho, portanto a ave é o inimigo e por causa disso a ovelha ela é boazinha, né? E às vezes a ave nem se importa, ela ama, ele fala, né? Poxa, a ave ama a ovelhinha e tal. Ele tenta narrar esses fenômenos, esses fatos e dizendo que nós que atribuímos valores a eles, né? Então nesse sentido eu te pergunto, os fatos são morais ou o ser humano que atribui juízo de valor aos fatos? Na visão do Nietzsche, né, clássica, né, o ser humano que atribui esse valor, né, os fatos são relativo, né, nesse sentido, o ser humano que ele vai construindo, né, esse sentido, né, no mundo em si mesmo, ele não nos diz nada, né, nós que vamos construindo a parte dele. Aí dá para linkar com vários outros filósofos também, foi divertido. Muito também. Louco. Não, a gente vai gravar outros vídeos aí mais pra frente, tem muita coisa para falar. E eu só queria te perguntar o seguinte, a gente está falando de tudo isso, mas voltando à nossa conversa no início, você lida com muitos autores, né? Então, por exemplo, você tem que dar aula sobre muitos temas. E você estava ao mesmo tempo fazendo o seu mestrado, né? E dando aula. Eu queria que você falasse um pouco... Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Você vai dar aula lá, você tem que falar sobre Locke, sobre Rousseau, sobre Hobbes, sei lá o que, é muita coisa para ler. Como é que você administra isso para você conseguir fazer esses links, etc. Como é que é a sua rotina nesse aspecto? Olha, para isso, o que fez toda a diferença, e aí, claro, é uma coisa que é um privilégio que, infelizmente, muitas pessoas não têm e entende-se disso, a pessoa vai ter que se virar de alguma outra forma. Mas o grande privilégio que eu tive foi ter uma dedicação exclusiva no momento da graduação. Quando eu estava fazendo a graduação, eu realmente me dedicava a ler muito os textos. Porque uma coisa que você sabe muito bem, também, Anderson, que dentro do curso de filosofia, não se trabalha todos os autores que a sala de aula exige que você trabalhe. Dá um exemplo simples. Eu nunca tive uma aula sobre Rousseau, por exemplo, no curso de graduação. Só que Rousseau é um filósofo importantíssimo. E tantos outros, você tem só um. Adam Smith, nunca tive. Adam Smith,
uma discussão sobre Montesquieu, Russell. Muitos filósofos que a gente não discute em sala de aula na graduação. A graduação ela te dá um norte extraordinário para você ser um pesquisador, para você entender como lidar com o texto filosófico e dar ferramentas para você mesmo fazer, ir lá e cavar. Então, durante a minha graduação, eu corri muito atrás disso, de ler os textos de filosofia propriamente. Que eu não queria ser uma pessoa assim de, vou falar de uma coisa que eu ouvi falar. Eu queria, de fato, entender o texto. Vou dizer assim que 100% das pessoas que eu falo ali diretamente, não. Tem alguns filósofos, né, um filósofo ou outro, que tive acesso por manuais mesmo, né, pelos manuais de filosofia. Não é o ideal, mas em alguns momentos acaba acontecendo. Mas a grande maioria deles foram filósofos que eu me dediquei a ler o texto filosófico, realmente que isso que te dá a propriedade para falar. Por exemplo, quando eu falei aqui da questão dos 3 graus de propensão para o mal, eu tenho uma propriedade a falar nisso porque eu li, internalizei essas questões. Então, é muito importante esse processo dessa leitura, de ser autodidata, muitas vezes. Ele vai te dando essas ferramentas, né? E a experiência universitária também, você tem colegas, pessoas a quem discutir filosofia, né? Então, isso que acrescenta muito. Mas, assim, durante o mestrado, uma época que eu já estava dando aula mesmo, assim, já estava com muitas turmas, aí foi um desafio mesmo. As pessoas, né, que estão ouvindo, assim, que pensam, quero fazer uma graduação, quero fazer um mestrado, doutorado trabalhando, é muito difícil, não é impossível. Eu consegui, mas assim, a saúde mental acaba ficando prejudicada muitas vezes. Você acaba não vencendo as coisas como você gostaria de vivenciar. Sim. Não, é muito louco, porque às vezes você tem que ler tanta coisa e assimilar para poder passar, né? Aí é importante coisa prática mesmo. Meu jeito, né, de estudar um texto. Claro, tem pessoas que vão encontrar o seu jeito, né, que vai se identificar mais. Mas meu jeito é pegar o texto, ler devagar, riscar mesmo é importante, riscar, fazer anotação. E eu particularmente gosto de fazer anotações à parte. Faço um fichamento no computador mesmo, assim, tô com um livro aqui, beleza, vou pegar aqui e vou escrevendo aqui, esse aqui é um ponto nuclear aqui, esse aqui é um ponto capital do texto. Escrevo, deixo um resumo à parte, e um resumo meu, sabe? Esse processo de construção do resumo me ajuda muito. E é muito diferente a gente pegar um resumo pronto da internet. Se eu pegar um resumo pronto da internet, não é a mesma coisa de uma coisa que eu mesmo produzi ali. Então, quando eu faço isso, eu estou ali internalizando. E quando eu fui dar aula sobre esses caras, por exemplo, fui dar aula sobre Rousseau pela primeira vez, o exemplo que eu dei. Eu tinha anotações dos 2 textos principais, que eu li eles integralmente, do Contrato Social, e o Discurso sobre a Origem e Fundamento da Desigualdade entre os Homens. Tinha anotações desses caras. Aí na hora que eu fui montar um plano de aula, além de ver o material didático que a escola propõe, cada escola tem o seu material, eu tinha minhas anotações próprias e usava essas anotações ali como uma ferramenta que eu coloquei no plano de aula, trechos mesmo, até mesmo de citações, até que você acaba internalizando, gravando. Né, tem uma do Rousseau muito famosa, né, que eu gravei bem ela, assim, eu sempre declamo ela para os alunos, assim, durante as aulas. Mas, assim, ser um bom professor, ser um bom pesquisador é duro. Não tem mistério, não tem para onde correr. É realmente esse tempo de dedicação a sentar, a ler, que é trabalho solitário, um trabalho cansativo, mas que rende frutos. E aí que tá, olha que legal, agora a gente fecha pensando naquilo que a gente falou anteriormente. Você usou a expressão trabalho árduo, e isso aí é o ócio grego. Justamente o ócio grego no sentido de, cara, não tô pegando uma enxada e capinando um lote, não tô construindo um prédio, não tô elaborando alguma coisa de tecnologia, mas eu tô ali me esforçando para entender uma coisa, para refletir sobre uma coisa que não vai ter uma utilidade prática, mas que me engrandece como ser humano e me permite interpretar melhor o mundo à minha volta. Perfeito, cara. Sensacional. Só quero te fazer uma última pergunta aqui pra gente finalizar. Fica à vontade. Você tem os juízos analíticos que não acrescentam conhecimento. Você não precisa ir
a experiência para saber deles. Rapaz, tirou da onde essa pergunta? Não, mas veja, por exemplo, azul é uma cor, né? Eu não acrescentei conhecimento. Do outro lado, você tem juízos sintéticos que você precisa ir à experiência. Por exemplo, eu vejo que essa cadeira é preta, eu fui à experiência para verificar. Não é necessário, não é uma necessidade que ela seja preta, né? Então você tem juízos analíticos que não acrescentam conhecimento, juízos sintéticos que acrescentam conhecimento. Mas você também tem os juízos que são sintéticos a priori. Aí eu te pergunto, como são possíveis... Sacanagem. Sacanagem. Mas aí, não, agora falando sério, aproveitando essa questão, a ética pro Kant é um exemplo de juízo sintético a priori. Eu não sei, talvez não dê para todo mundo captar isso porque exige uma construção mais detalhada, mas a ética, na visão do Kant, eu chego a uma conclusão do que eu devo fazer sem necessariamente ir para o mundo. É uma coisa que eu faço internamente. É uma conclusão que eu uso a fórmula que está na minha mente, aplico essa fórmula e aí eu penso, dado essa situação, eu não preciso usar... É um juízo sintético a priori, no sentido que eu não vou no mundo para constatar o que deve ser feito. O que deve ser feito está dentro de mim já. Muito bom. Agora, sério, última pergunta mesmo de fato. Se dá para falar alguma coisa no sentido de, por exemplo... O que é o tal sono dogmático que ele desperta? Em que sentido ele desperta em relação ao Hume? Só pra gente fechar aqui verdadeiramente. Vamos lá. Mas você tá inspirado mesmo, hein? David Hume era um filósofo cético. E o Hume, na verdade, ele diz que o Hume despertou ele do sono dogmático. É justamente a contribuição do Hume. O que o Hume ele diz? Causa e efeito não é uma necessidade. Como assim? O Hume, ele era um cético porque ele dizia, o que garante que uma coisa que acontece, mesmo que tenha acontecido várias vezes, vai continuar acontecendo? O que garante a relação de causa e efeito? Na visão do Hume, nada garante. Na visão do Hume, a gente chega a essas conclusões observando, tendo experiências, né, sobre as coisas, e aí a gente chega a essas conclusões. Mas o Hume, ele vê que são apenas experiências, não tem como comprovar uma veracidade que vai sempre continuar acontecendo. E é isso que o Kant ele vai tentar pegar também. Que o Kant ele vai ver, olha, é verdade, a experiência não é um saber seguro. A experiência, ela é falha, a experiência, ela produz, ela não tem como se apoiar efetivamente nela. Então, o Kant ele vai utilizar isso como um ponto de partida. Vai dizer, conhecimento começa na experiência, mas esse conhecimento não é um conhecimento seguro. O juízo a posteriori, né, que existe, pegando aqui o que o Anderson colocou, existe uma forma de raciocinar a priori, que é a forma que eu não passo pela experiência, e a posteriori que eu passo pela experiência. Essa questão de que eu passo pela experiência, ela não me garante uma verdade, não me garante não garante um conhecimento sólido. Por isso, ele vai apelar para o conhecimento que a gente não precisa da experiência. Então, basicamente, esse é o lance que ele vai fazer. Muito bacana, cara. O Kant é uma das maiores montanhas, né, da história do pensamento. É interessante que o Kant sempre te pega na curva, cara. Você vai ler o Nietzsche e ele vai citar o Kant. Tá valendo o Frege, aí aparece o Kant lá. Tipo assim, seja para criticar, seja para fazer o que for, ele tá lá. É sempre para criticar. maioria é para criticar. Justamente, porque é essencial, assim. Pena que é tão obscuro entrar no pensamento. Né? Os textos, até mesmo quando o Kant escreve um texto para ser fácil, ele não é tão fácil assim. Tipo, ele tenta escrever, quando ele coloca lá a fundamentação da metafísica dos costumes, a ideia do Kant é para ser um texto fácil. O nome já te assusta. Não né? é um texto extremamente complexo, mas é um texto difícil, complicadinho também, não é um texto simples de entender. Sim. Então, aí, o acesso inicial a ele, iniciar no Kant é difícil, tal como iniciar em Hegel é difícil. Agora, aí são um jeito diferente de analisar. A gente pensa, por exemplo, o Nietzsche ele é complicado de entender o pensamento dele porque ele
não escreve de um modo organizado, no sentido de ter um sistema específico, né, a ser colocado. Mas ele já escreve de um jeito mais gostoso de ler. Se você for escrever, poxa, estou aqui à tarde, estou querendo ler uma coisa, eu quero pensar sobre alguma coisa. É muito diferente ler um texto do Nietzsche. Nietzsche escreve de um jeito apaixonante, assim. Escreve de um jeito muito, assim, com uma energia, assim, de um jeito que é muito bacana de ler. Volta e meia você acaba sorrindo, você se pega sorrindo Sim. pelo sarcasmo e ironia dele. Não, por exemplo, eu tava lendo, hoje, eu tava relendo um pouquinho do Anticristo, só o iniciozinho. Pô, esqueci do Anticristo, vai. Não, a gente discute outro dia, mas olha só para dar um exemplo. Vou ler o jeito que o Nietzsche começa o livro. Cara, é muito interessante. Olha só o prólogo do livro. Este livro é para pouquíssimos, e talvez eles ainda não existam. Seriam aqueles que compreendem meu Zaratustra? Como poderia eu me confundir com aqueles para os quais há ouvidos agora? Apenas o depois de amanhã é meu. Alguns nascem póstumos. Olha só, ele tá falando assim, olha, eu talvez... Galera que tá aqui hoje não vai entender isso daqui, ó. Alguns nascem póstumos, alguns nascem assim, ó, depois da própria vida. Cara... Muito bom, cara. Cara, é uma poesia, é uma estrutura, é um estilo de escrita que é apaixonante. É muito interessante, por isso que também é um dos motivos também, não só por isso, mas é um dos motivos que cativa tantas pessoas. Né? Além da crítica, o estilo de escrita do Nietzsche. Sim, não sei, sem dúvida. Fantástico mesmo. Não, é muito bom. Estava lendo hoje a apresentação da crítica da razão prática da Vozes, e ela fala lá que era uma das dificuldades do Kant é que ele escreve períodos longuíssimos, né? Começa lá o argumento, não termina nunca. Sim. E também o alemão da época não era bem sistematizado, então tem vírgula que no português serviria como ponto para compreensão, e tem todos esses detalhes, né? Além do cara de ser muito difícil, tem toda essa questão, né? E o Nietzsche também tem a sua dificuldade de tradução, mas é muito mais gostoso de ler, realmente, né? Sem dúvida. Show de bola, Bruno. Quero te agradecer por você gentilmente ter aceitado vir aqui, né? Conversar com a gente. E espero que a gente possa marcar outros momentos aí também. Com certeza. Nossa, foi muito divertido. Realmente. Gostou mesmo? Fala a verdade. Com certeza. Não, se eu pudesse escolher agora, entre estar em casa, sei lá, vendo uma série, deitar, fazendo qualquer outra coisa, e estar aqui tendo essa discussão, com certeza eu preferia estar aqui. Maravilha. E aí, linka também que falamos assim, mas sem querer me alongar mais, mas é aquela questão, cara, como é importante que você faça alguma coisa que te dê prazer, que seja legal, na medida do possível, claro. Não quero ser irrealista, pensar, nem todo mundo tem essa realidade, não é tão simples. Ou às vezes você está fazendo uma coisa que você não gosta agora, mas quando você faz isso, você tem possibilidade de batalhar para se recolocar numa coisa que faz sentido para você. Quantas pessoas, né, que fazem uma faculdade, né, depois dos 40, depois dos 50, tendo vivido uma profissão e mudam, né, o ritmo, né? Então, é importante que a gente tenha isso daí. Por exemplo, ter essa conversa aqui com o Anderson, meu colega, que também é filósofo, né, também. Ter essa conversa é incrível, maravilhoso, muito bom mesmo. Muito bom, sem dúvida, cara. Poder conversar essas coisas assim, filosofia, seja lá o que for, história também, teologia, seja lá o que for, é extremamente prazeroso, né? O ócio, né? Esse daqui no ócio. Exatamente. Mas só reforçando então que o Bruno ele tem um canal também aqui no YouTube, que é o Filosofia Sem Rodeios, né? A gente vai deixar o link aqui na descrição. Tem vários vídeos lá sobre vários autores, autoras. Você pode ver, você que está fazendo vestibular, ou que vai estudar, que vai prestar o Enem, seja lá o que for. Você tem várias dicas lá, então vou deixar lá também a descrição para você ir lá, se inscrever, etc e tal. E também o Instagram dele para você seguir ele de perto e ver o que ele tem interessante para sua vida lá. Vai ser muito legal, vou deixar aí. Então, show de bola. Obrigado, Bruno. Obrigado, Anderson. Obrigado você que nos assistiu também. Show mesmo. Até a próxima, a gente se vê. Valeu, gente. Tchau, tchau.